Olá pessoas, voltamos aqui para mais uma aula de controle de processos, onde hoje nós vamos começar a falar ou começar a aplicar todos aqueles conceitos que a gente até então já tinha analisado, a ideia de sistemas e a ideia também de transformada de Laplace, aqueles cálculos matemáticos, que a gente já observou na última aula. Bem, além disso, a gente também vai precisar de algumas das informações que a gente já obteve antes, lá, por exemplo, em instrumentação. Aqui a gente vai começar a juntar as coisas. Bem, eu vou juntar para falar de modo geral sobre sistemas de controle. Então, como é que a gente vai controlar, de fato, finalmente, controlar esses nossos sistemas? Bom, para falar sobre um sistema de controle, eu preciso, obviamente, exemplificar para vocês um sistema que seja o mais natural, o mais próximo da realidade possível. Então, para isso, eu vou considerar um sistema que é relativamente complexo, que seria uma pessoa dirigindo um carro em uma estrada. Bom, por que eu digo que esse sistema ele é complexo? Porque a informação, a quantidade de variáveis que esse motorista precisa analisar ao dirigir é muito ampla. Por exemplo, ele precisa saber qual que é o percurso que ele tem que realizar. Então, se ele tem que virar à direita, se ele tem que virar à esquerda, se ele tem que pegar um retorno. Além disso, ele precisa saber qual que é a velocidade do veículo, para, por exemplo, não tomar uma multa. Além disso, ele precisa saber a posição dele, onde que o carro está na via, se está comendo faixa, se está entrando na contramão, ou ele precisa saber a distância em relação a outros veículos, tem uma distância aí de segurança, ou então ele precisa saber se tem algum carro que está tentando ultrapassá-lo, na ideia de deixá-lo, facilitar a ultrapassagem, e outras variáveis, por exemplo, se a música ou o rádio está legal, se está ruim, se ele precisa trocar a rádio ou precisa trocar a estação do Spotify. Bem, percebam então que é muita informação a ser trabalhada. Mas para facilitar esse entendimento, nós vamos aqui tratar delas de forma isolada. Por exemplo, vamos considerar somente o fato do carro ter que trabalhar com uma velocidade específica da via, de modo a não exceder muito, nem ficar muito abaixo daquela velocidade máxima que deveria ser desenvolvida pelo carro. Então, como que ele precisa, o que ele precisa fazer para perceber, para controlar o veículo? Então, primeiramente, ele precisa receber a informação do velocímetro, que indica a velocidade que o veículo está produzindo naquele momento. E aí, dependendo da velocidade da via, a velocidade máxima, ele vai ter que atuar de forma a acelerar ou frear o carro. Bem, então isso é a ideia de como que se controla a velocidade de um veículo. Como que a gente vai mostrar isso na parte de controle? Como é que eu vou ver essa ideia, esse controle sendo trabalhado? Ele será da seguinte forma. Olha, eu tenho aqui o meu motorista, onde esse meu motorista será representado pelo nosso controlador. Por que o controlador? Porque ele que vai ter a inteligência, o método para aumentar ou reduzir a velocidade do veículo, baseado em algumas informações que ele vai obter. Bom, ele é o controlador e ele atua no pedal. Então, o pedal, ou os pedais, de velocidade, de acelerar ou de frear o veículo, serão os atuadores nesse sistema. O sistema, ou a planta também, como é representado em algumas bibliografias, será o nosso
carro. E esse carro, o fato dele desenvolver uma velocidade, a gente terá então um sensor, algo que vai medir essa velocidade e vai indicar para o nosso controlador, para o nosso motorista. Esse sensor será indicado aqui pelo nosso velocímetro. Bem, perceba também que a gente tem os sinais que a gente já chegou a falar até então, onde o R de T, que será o nosso sinal de entrada aqui, ele vai ser a velocidade máxima da via. Então, se a velocidade máxima é 60 km por hora, esse 60 km por hora será a informação de entrada para o nosso controle. O E de T será o erro, de modo a eu sei qual que é a velocidade da via, a velocidade máxima da via, e eu sei também qual que é o valor que o meu velocímetro está indicando, que ele está medindo. Baseado nesses dois valores, eu consigo calcular se eu estou muito devagar ou muito rápido. Então, essa ideia essa diferença, né, de valores será o nosso erro. E, por fim, a gente tem o nosso Y de T, que será a velocidade, o sinal de saída que o carro está descrevendo. Então, esse sinal, Y de T, ele é utilizado pelo feedback, pela retroalimentação do nosso sistema, onde esse feedback entra no nosso sensor. Bem, então essa é a forma como nós vamos representar esses sistemas dentro da nossa disciplina. Bom, mas percebam que existem diversas informações para o nosso motorista de trabalhar. Então, a velocidade na via é uma delas. Só que existem também outras. Então, aqui eu vou mostrar uma segunda informação, uma segunda ideia de um sistema que a gente precisa trabalhar, que é a distância entre as faixas, ou alinhamento do carro. Bom, o que a gente tem nesse sistema? A gente tem novamente o motorista sendo o controlador. Agora, o volante vai ser o nosso atuador. O carro continua sendo o sistema. E a ideia, o sensor, será a percepção do motorista de onde ele está nas faixas. Então, ele vai ver uma faixa, ele consegue ver a outra faixa e consegue ter uma noção de onde que ele vai estar ali, onde que o carro vai estar nessa via. Além disso, ele vai ter o R de T, né, que vai falar onde a ideia, a noção do motorista de onde ele deveria estar nessa via. Então, ele deveria estar na primeira faixa, na segunda, na terceira. Ele vai saber se ele está comendo faixa e assim por diante. Todos esses sinais serão representados pelo R de T. Bom, percebam aqui uma coisa muito importante. O volante, assim como o pedal no caso anterior, eles fazem parte do carro. Bom, por que eu estou falando isso? Porque é comum a gente encontrar o volante ou o atuador junto do sistema. Então é muito comum a gente encontrar isso também, onde a nossa representação seria dada apenas pelo controlador, pelo sistema e pelo sensor. Eu vou mostrar isso mais para frente, porque facilita de certa forma os nossos cálculos, ou para não ficar muito amplo, muito extenso a parte matemática também. Bem, então, significa que eu vou controlar todos esses sistemas, sistema de alinhamento, sistema de velocidade, sistema de distância entre veículos, significa que eu vou controlá-los sempre de forma isolada, como está sendo mostrado aqui? Bem, não necessariamente, porque a gente sabe que o carro continua sendo o mesmo, o motorista continua também sendo o mesmo. Então, o motorista precisa controlar essa vasta quantidade de informações. Então, se a gente fosse de fato identificar o controle desse carro, a gente precisaria considerar diversos dados. Então,
para não ficar muito confuso ou muito suja a nossa ideia, onde aqui eu mostro esses sistemas, alguns desses sistemas sendo representados, né? A gente tende a isolar esses sistemas para facilitar a nossa percepção. Bem, e percebam que, por exemplo, aqui o meu carro ele possui um sistema interno que volta para o próprio carro. Então, as informações elas não necessariamente precisam seguir aquele formato bonitinho. Controlador, sistema, sensor. Ele pode ser um pouco mais caótico, tá? Além disso, olha só, percebam que o meu controlador ele pode simplesmente atuar diretamente na nossa planta. Então, por exemplo, num freio de mão seria um exemplo dessa atuação. O meu carro ele já está atuando diretamente, o motorista vai estar atuando diretamente no carro, sendo que o pedal existe um sistema interior dentro dele para falar, olha, um pedal ou um volante hidráulico, um pedal pneumático. Então existem outras coisas aqui internas também. Bem, significa então que eu vou sempre representar isso como dando nomes, né, para esses nossos bloquinhos, motorista, pedal, carro e assim por diante? Bom, obviamente não, porque senão ficaria muitos dados, muita informação e ficaria um pouco até difícil da gente trabalhar. E aí, relacionando, né, ao que a gente viu na última aula da transformada de Laplace, onde esse meu motorista poderia não somente ser um motorista, poderia ser alguma outra coisa, assim como esse carro também poderia ser outra coisa. Então a gente passa a não mais trabalhar no tempo, a gente começa a trabalhar na frequência. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha na frequência, ou seja, unindo todas aquelas informações que a gente já obteve até então. Bem, aqui eu vou mostrar para vocês a mesma representação do nosso sistema na frequência. Então, aqui eu vou falar que, por exemplo, o G1 é o meu controlador, o meu G2 é o nosso sistema ou a nossa planta, junto com o atuador, né? E aqui o HDS vai ser o nosso sensor. Bem, como que eu vou trabalhar com eles aqui? Olha, perceba que o nosso E de S, que é o nosso erro, lembra a ideia de diferença e de sinais. Então, quem será o nosso erro? O nosso erro, basicamente seguindo as setas, ele será o R de S, onde nessa bolinha ele vem com o sinal mais, e esse sinal que está descendo aqui. E esse sinal ele possui um valor menos. Então, quem será o nosso E de S? É o R de S com o sinal positivo menos essa seta que está vindo aqui por baixo. Quem é essa seta? Olha, a nossa seta ela será o sinal Y de S vezes o bloquinho H de S. Então, a gente tem essa representação aqui, onde o erro é R menos H de S, Y de S. Só que quem que é o Y de S? Ele será o erro vezes esses dois blocos que estão em sequência. Então, G1 de S vezes G2 de S vezes, isso tudo, vezes o nosso erro, o sinal que está sendo aplicado aqui. Bom, por que eu estou mostrando isso para vocês? Essa é a ideia de representação matemática, que como a gente vai começar a trabalhar agora. Bom, qual que seria a ideia principal aqui num primeiro momento? O nosso objetivo é fazer que, por exemplo, se isso é a velocidade do carro, eu quero fazer com que a velocidade do carro, y, né, seja
o mais próximo possível da entrada. Então, se a minha entrada é 60 km por hora, eu preciso fazer com que o meu y, que é a minha saída, seja, por exemplo, 60 ou 59 ou 58. Bem, então eu preciso saber a relação entre a saída e a entrada. Porque se de repente a entrada saiu de 60 e foi para 100, eu preciso também aumentar a minha saída. Essa relação de saída e entrada será dado o nome de função de transferência, onde, basicamente, juntando aquelas equações que eu mostrei, a gente vai ter esse sinal, essa representação aqui, onde a saída y de S, ela vai ser dada por esse cálculo G1, G2 sobre 1 mais G1, G2 vezes o R de S. Ou seja, eu estou pegando esse bloco, esses 3 blocos aqui, juntando eles em um só, onde esse bloco resultante me mostra a relação entre Y, a saída, e R, a entrada. Esse sinal, essa equação final, será dada então o nome de função de transferência. E é a partir dessa função de transferência que a gente vai começar a realizar todos os nossos cálculos futuros, porque a ideia, a função de transferência vai nos carregar muita informação, ela vai transmitir para a gente muita coisa que a gente vai conseguir analisar no futuro. Bom, é isso e até a próxima.